Seja muito bem-vindo ao Pode Pensar, o espaço onde grandes ideias do passado ajudam a entender o mundo de hoje. Eu sou o Renan. Eu sou o Pedro. E eu sou o Gabriel. E hoje, no segundo episódio, vamos ver o significado, origem e muito mais sobre inconsciente coletivo. Essa ideia surgiu quando o psiquiatra Carl Gustav Jung apresentou a teoria junguiana de inconsciente coletivo. Essa teoria é uma espécie de transmissão de pensamentos e ações de ancestrais para a nossa psique. Nós vamos explicar tudo isso no episódio de hoje, pedacinho por pedacinho. Pensa aí, já teve um sonho estranho com símbolos ou lugares que você nunca viu na vida? Ou já sentiu uma emoção que parecia não vir de você? É justamente esse tipo de mistério que Jung queria explicar com a ideia de inconsciente coletivo. Como o próprio nome já diz, nós não conseguimos fugir de pensamentos e sentimentos que aparecem do nada. Por isso, não temos controle do nosso subconsciente. Existem dois tipos de inconsciente, o coletivo e o pessoal, segundo a psicologia junguiana. Temos o inconsciente pessoal, que basicamente são nossas lembranças, memórias, sensações esquecidas que ficam no fundo da nossa cabeça, estudada pelo Freud, que trabalhou com Jung nos primeiros anos da psicanálise. Ele disse que essas memórias podem ser vistas dentro dos nossos próprios sonhos. Também temos o inconsciente coletivo. Este não se trata diretamente de autoconsciência, e sim sobre a experiência da humanidade na história. Essa teoria diz que nós herdamos a parte psicológica além da biológica. Jung afirma que não nascemos de mente vazia. Foi aí que Freud e Jung se desentenderam nos estudos. Esses dois pontos são chamados de arquétipos junguianos. Ele complementou sua pesquisa em viagens pelo mundo. Viu que pessoas de diferentes culturas sonhavam símbolos e imagens muito semelhantes, mesmo sem contato direto com essas tradições ou religiões. Mas, quando ele perguntava, as pessoas diziam detalhadamente, sem saber o que envolvia. A mãe é um dos exemplos mais fortes do inconsciente coletivo. Em algumas culturas e religiões, ela aparece como aquela que cuida, protege e muitas vezes até sendo vista como uma figura sagrada. Emile Durkheim já teve ideias semelhantes quando ele disse sobre a consciência coletiva, que se baseia numa teoria que diz por meio de conhecimentos de uma sociedade. Muitas pessoas façam coisas semelhantes, envolvendo cultura, moral, ética e representações artísticas. Muito parecido com a ideia de Jung, né? Mas as principais diferenças de suas teorias é que na de Durkheim, esse conceito se baseia na convivência e na influência de outras pessoas. Já na de Jung, o conceito se baseia em uma herança psicológica. Temos também a teoria de Karl Marx, ideologia, que é basicamente a ilusão que a sociedade tem de agir e pensar por conta própria. As pessoas que têm poder na sociedade às vezes acabam falando coisas que as outras de poder menor podem acreditar como verdade, sendo esse o poder de influência. Por exemplo, quando as pessoas começam a idolatrar ricos e influenciadores como se fossem superiores, e isso não acontece por acaso. Esse tipo de atitude é resultado da ideologia dominante, que faz a gente acreditar que essas pessoas estão no topo só porque elas merecem. No fundo, isso esconde as desigualdades e acaba ajudando a manter os ricos no poder, enquanto a maioria continua sem perceber como o sistema funciona. Na era digital, isso é ainda mais forte. Quando a gente acredita que precisa ter o celular mais caro, usar a roupa da moda ou copiar tendências, estamos muitas vezes presos a essa ideologia. E nem sempre percebemos que isso vem de um jogo de poder e consumo. Hoje em dia, vimos muitos desses pontos citados, e a influência que isso gera é muito alta e preocupante, dependendo do nível. Por exemplo, arquétipo de herói, que sempre vemos em filmes e livros, onde ele é corajoso, valente, o melhor, inspirado por mudanças positivas e insuperáveis. Um exemplo inocente e até bom. Mas as coisas começam a piorar quando esses arquétipos começam a prejudicar e atacar outras pessoas, como por exemplo, a ideia de que mulher dirigindo pode ser uma situação perigosa, que além de machista, não envolve nada além de depreciação, pois qualquer um, independente do gênero, pode ser péssimo no volante. Ou talvez, a pressão estética que as pessoas causam sobre a beleza e a aparência, um desvio no que para elas é padrão e já começam os olhares tortos. Além disso, outro exemplo é de que muitas pessoas têm a ideia de que certos grupos de minoria racial e social já nascem com o propósito de serem criminosos no futuro. Esse tipo de pensamento pode envolver discriminação, preconceito e até violência.
Por hoje é isso. Hoje vimos que o inconsciente coletivo influencia nossos pensamentos, sonhos e até a forma como vemos o mundo. E que ideias do passado, como arquetipos e ideologias, ainda estão presentes no nosso dia a dia. Fica a reflexão. Até que pontos nossas escolhas são realmente nossas? Refletir isso já é o começo, então pode pensar. Até o próximo episódio.